A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua. Bom dia, amado ouvinte. Estamos novamente aqui com você para estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o programa número 2, 2012. Queremos saudá-lo com a paz do nosso Deus e encorajá-lo para que possa examinar a Escritura. É importante que você tenha com você a sua Bíblia, ela é fundamental. E, por exemplo, João 8,32, a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é importante e hoje nós vamos começar o livro de Marcos. Nosso irmão José vai estar trazendo essa leitura, esse estudo da palavra. Então quero encorajá-lo para que você tenha com você a palavra de Deus. Tenha a Bíblia com você. Ela é a palavra de Deus e ela é fundamental para que nós possamos conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus, com toda a profundidade. Show. Bom dia, amados ouvintes, bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós estamos novamente nesta sexta-feira, nesse espaço que pela graça foi concedido pelo nosso Senhor. E semana passada a gente refletiu um pouco sobre a ideia de salvação no sentido passado, é quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados pelas águas do batismo e recebemos o Espírito Santo. E salvação no momento presente, no momento atual, depois que aceitamos Cristo, envolve a ideia de transformação e santificação, e caminhamos, segundo a promessa do Evangelho, rumo à vida eterna, porque está baseado, Tito capítulo 1, versículo 2, esta promessa num Deus que não pode mentir. Falamos bastante dentro do livro de 2 Timóteo, e 2 Timóteo 3,15, relembrando, Paulo conversou com Timóteo e disse para ele que desde a infância ele sabia das sagradas letras que podiam torná-lo sábio para a salvação, e salvação é pela fé em Cristo Jesus. E pensamos juntos também sobre a ideia de trabalhar o Evangelho de Marcos, porque se salvação é pela fé em Cristo Jesus, nós precisamos, para sermos discípulos dele, conhecê-lo. E nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinópticos, porque nós podemos vê-los em conjunto. Tem muitas questões similares e parecidas entre eles. E nós vamos então logo para o Evangelho de Marcos. Algumas questões históricas básicas. Um livro que provavelmente, para muitos, foi escrito no início da década de 50 depois de Cristo. Para alguns ainda foi escrito aproximadamente no ano 64, entre 64 e 67, porque Marcos havia se tornado um colaborador de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, e como colaborador de Pedro em Roma, Pedro estava em Roma, ele fala sobre a ideia de Babilônia, em 1 Pedro 5,13, ele ouviu muitas das pregações do apóstolo Pedro nesta cidade de Roma, então, e pegou esses esboços das pregações de Pedro e ele de fato escreveu o Evangelho de Marcos. Escrevendo o Evangelho de Marcos especificamente para um público de gentios, especialmente um público de gentios de Roma, que estavam enfrentando as severas perseguições do imperador Nero, inclusive que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram martirizados nessa época, entre 64 e 67. Então Marcos está escrevendo para esses gentios em Roma, tanto para encorajá-los a circunstância das perseguições que eles estão enfrentando, para serem discípulos de Jesus Cristo, realmente nós temos que doar nossa vida. Ele vai mostrar isso em Marcos capítulo 8. Mas também para encorajar pessoas que ainda eram gentios mesmo, que não eram cristãos ainda convertidos, para que pudessem, conhecendo esse Evangelho, a propagação das boas novas de Jesus Cristo, também pudessem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas Marcos capítulo 1, versículos 1 até o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 1, então, o evangelista Marcos expõe a ideia do seu objetivo ao escrever esse evangelho. Ele está escrevendo sobre Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e ele, na verdade, vai proclamar neste evangelho o evangelho mesmo, ou as boas novas deste Jesus Cristo, a quem ele declara como Filho de Deus. Mas a primeira palavra desse evangelho retrata a ideia sobre a palavra princípio. E nós já tivemos um outro princípio nas Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala sobre o princípio da criação do universo físico das coisas. Aliás, a palavra de Deus apresenta Deus como o criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E de maneira especial, no sexto dia da criação, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós sabemos que, a partir de Gênesis capítulo 3, o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, e depois de Adão e Eva também todos os homens pecaram e por isso ficaram destituídos da glória de Deus. A ideia de Marcos capítulo 1, versículo 1 é que está apresentando como que se fosse um novo princípio, mas não o princípio do universo físico criado, é o princípio da recriação de Deus, no sentido de recriar o homem, de realmente salvar o homem. Aquele que está em Cristo vai se tornar uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Usando o trecho da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: pois ele mesmo que disse, afirmando sobre Deus, que das trevas resplandeceria a luz. E foi ele mesmo que resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Conhecendo Cristo, Deus está criando novamente o homem, ou fazendo com que o homem, através da salvação que é proclamada pelo Evangelho de Jesus Cristo, possa crescer novamente para a imagem e semelhança de Deus. Agora, o Evangelho em si, ainda capítulo 1, versículo 1, ele trata realmente, ou quer dizer, boas novas. E o Evangelho no grego, na época, foi utilizado muitas vezes no plural. Era uma boa notícia dentre tantas boas notícias que nós podemos receber. Nós podemos receber uma boa notícia do nascimento de um filho, nós podemos receber a boa notícia da chegada de um familiar, que nós esperamos a visita desse familiar, enfim, tantas boas notícias podem acontecer debaixo do sol. Mas o Evangelho aqui está usado no singular, porque é alguma coisa de destaque. É a principal boa notícia que os homens precisam e devem receber. Essa boa notícia começa evidenciando a má notícia. A má notícia é que, devido aos nossos pecados, nós estamos separados do nosso Senhor. E que, se nós não resolvermos esse problema, nós vamos viver eternamente longe do Senhor. Agora, essa opção de viver longe do Senhor é alguma coisa tão terrível, que Deus, no seu amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, para que o seu Filho, então, pudesse resolver o problema do pecado, por meio do seu sacrifício na cruz. E então, a má notícia, os pecados nos separam de Deus. A boa notícia, Cristo é aquele que na cruz cancela as nossas dívidas e recoloca o homem numa condição de relacionamento com o seu Criador, com o seu Redentor agora em Jesus Cristo. E é interessante o nome em si de Jesus. Nós sabemos que os nomes no costume hebraico, eles não só eram significativos com respeito ao som, mas representavam o que a pessoa é em si. Gênesis capítulo 17, versículo 5, por exemplo, o nome de Abrão era Abrão porque significava pai exaltado, mas a partir da promessa de Gênesis 17, mudaria para Abraão porque ele seria pai de muitas nações. E o nome de Jesus significa Deus é o Salvador, ou Javé é salvação. E quando é anunciado por meio do anjo a ideia do nascimento de Jesus Cristo para o seu pai, José,
Ele falou que a virgem conceberia e daria à luz a um filho a quem ele deveria colocar o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Porque o nome de Jesus significa que ele salvaria o povo dos seus pecados. A meta de Jesus Cristo principal, então, é salvar a humanidade dos seus pecados. É resolver o problema de eternidade do homem. A função de Jesus não é tanto de resolver os nossos problemas materiais, ou sentimentais, ou emocionais. A meta principal de Jesus Cristo é resolver o problema eterno do homem. E o problema do homem é o problema do pecado. E Jesus Cristo, nesse sentido, veio para ser o nosso Salvador. A ideia de Cristo é a ideia do Messias. É a ideia de alguém ungido e separado pelo Senhor para uma determinada função. E a função de Jesus Cristo, ao ser exaltado como Filho de Deus, é justamente para salvar o homem dos seus pecados. E ele é descrito, versículo 1, como Filho de Deus, no sentido de que ele tem a natureza de Deus. Ele é Deus. Eu estou apresentando esse programa radiofônico com o meu pai. Ele está aqui comigo, ele é o Jair Lousada, e eu posso ser chamado por ele como filho dele, porque eu tenho a mesma natureza dele, a natureza humana. Eu sei que muitas pessoas têm animais de estimação e acabam com carinho, às vezes chamando os animais de seus filhos, mas não pode ser chamado filho no sentido pleno da palavra, porque não é a mesma natureza. Existe a natureza humana e a natureza animal. Um filho, para ser declarado na plenitude de outra pessoa, filho de outra pessoa, tem que ser da mesma natureza. Assim, eu sou filho do meu pai, Jair, porque ambos têm a natureza humana. E Jesus Cristo, como Filho de Deus, pode ser declarado na plenitude da palavra, porque ele tem a natureza divina. E ele também, além de ser Deus, ele expressa o caráter de Deus na vida dele. Ele tem a exatidão do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, como coloca a palavra de Deus para cada um de nós no livro de Colossenses. Agora, a importância então do primeiro versículo do capítulo de Marcos. Ele nos está apresentando as boas novas de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. O Filho de Deus que estava na eternidade com Deus e que se fez carne e que literalmente habitou entre nós, e habitou entre nós com a função principal de salvar o homem. O homem tem um problema, que é o pecado, que o separa de Deus, e salvação desce do Senhor. Salvação não é alguma coisa que nós, seres humanos, podemos resolver, mas é alguma coisa que, pelo amor de Deus, desce para o homem. E através de Jesus Cristo, então, pela fé em Jesus Cristo, que nós resolvemos esse principal problema. Nós temos agora no estúdio, antes de continuar as reflexões no Evangelho de Marcos, nós temos a visita dos nossos irmãos de Dangerfield, no Texas, dos Estados Unidos. Eles estão em Porto Alegre e eles estão nos ajudando, especificamente no bairro de Teresópolis, também no bairro da Agronomia, no bairro da Lucas de Oliveira, congregações nossas irmãs de Porto Alegre, com campanhas evangelísticas, e também na edificação dos irmãos na cidade de Porto Alegre. Tivemos ontem em Teresópolis, como anunciado a semana passada, um momento onde nós refletimos tanto com os irmãos como com aqueles que nos visitaram e foram convidados para a palestra. O que devo fazer para ser salvo? Foi uma noite muito especial, onde nós pensamos sobre o nosso Deus vindo na direção do homem para salvar, e realmente os passos e que nós devemos tomar, biblicamente falando, para sermos salvos, e também a alegria e o prazer que há de ser cristão. Eles estão no estúdio aqui para cantar, tanto para glorificar o Senhor, como também para edificar os nossos irmãos em Cristo, e também para cantar para os nossos amados ouvintes. Lembrando que neste domingo, então, no prédio da Avenida Teresópolis, número 2043, eles estarão também presentes para que possam fazer a mensagem neste domingo. Nosso irmão Tim vai estar ajudando na mensagem, e também novamente estamos convidando os nossos amados ouvintes e nossos irmãos para que 10 horas deste domingo, na Avenida Teresópolis 2043, possam estar presentes para nós escutarmos novamente sobre esse tema tão importante, que é salvação pela fé em Jesus Cristo. Eles estão aqui. Muito bom dia, amados irmãos, e vamos então escutar
os hinos que eles têm para cantar. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Bom dia, Josué. Tudo ótimo, graças a Deus. Está feliz com o Senhor hoje de manhã? Muito feliz, graças a Deus. Amém. Estamos com um grupo de Dangerfield que está aqui de Texas, como você disse agora. E eles vão cantar dois cânticos para nós hoje de manhã. A primeira vai ser Isso é o Dia, This is the Day. E o segundo é As Greatest Commands. Então, eu vou deixar eles para começar, para ter tempo para ouvir a música que está nos corações deles, que Deus colocou para eles cantem hoje de manhã por nós, tá? Amém. À vontade. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be exceedingly glad. I will lift my eyes, it's coming from the Lord, great God Almighty, it'll never fail. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be exceedingly glad. I will lift my eyes, from my head. It's coming from the Lord, great God Almighty, it will never fail. Can't help but tell what He's done for me. How He lifted my soul, gave me a victory. He set my footsteps above the ground and gave me eyes to see the light of day. This is the day that the Lord has made. So let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the heavens rejoice, let the seas go back, so let the heavens, let the earth, let the hills, let the sea, let the wind, let the rain, let the sun, let the moon, let the young, let the old, let the church, let the church, let the church rejoice and be exceedingly glad. This is the day that the Lord has made. So let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the hills rejoice, let the seas go back. So let the heavens, let the earth, let the hills, let the sea, let the wind, let the rain, let the sun, let the moon, let the young, let the old, let the church, let the church rejoice and be exceedingly glad. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Amém. Agora, a próxima é Greatest Commands. Certo? He who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. God is love. Love one another. For love is of God. He who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. God
Maravilha, amados ouvintes, amados irmãos. Agradeço muito, Mark e nossos irmãos de Dangerfield, Texas, por virem aqui ao estúdio e enriqueceram bastante a programação de hoje. E tivemos o privilégio de tê-los ao vivo aqui, mas se você quiser ver este coral, domingo, na Avenida Teresópolis, 2043, eles vão estar lá se apresentando, mas especialmente também a mensagem referente à salvação pela fé em Cristo Jesus, o que devo fazer para ser salvo. Todo o amado ouvinte está convidado para comparecer na Avenida Teresópolis, 2043, neste domingo, às 10 da manhã. Também à noite, na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia, Avenida Bento Gonçalves, número 9251, a partir das 18 horas. Os nossos irmãos vão estar lá também, levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem de Jesus Cristo, edificando a congregação. Nós também queremos muito receber as pessoas do bairro Agronomia, os nossos amados ouvintes também, para que possam estar participando desses momentos especiais que, como família de Deus, nós temos juntos. E também lá, eles vão apresentar esse maravilhoso coral dado por Deus, doado por Deus pela graça aqui nessa cidade, nessa semana que nós estamos recebendo os nossos irmãos aqui. Obrigado, Mark. Obrigado, irmãos. Obrigado, José. Deus abençoe. Vários irmãos estão telefonando, agradecendo, ouviram, gostaram muito Ok. da apresentação. Tá certo. Deus abençoe o dia de vocês. Ok? Obrigado, Josué. Fiquem na graça, meus queridos. Então, meus queridos, estamos dentro do Evangelho de Marcos, trabalhando a ideia da salvação em Cristo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E Deus, para salvar a humanidade, Ele não enviou aqui a este mundo um embaixador, Ele não enviou um homem elevado, Ele não enviou um anjo forte, Ele enviou o seu próprio Filho, pelo fato de Ele nos amar de uma maneira total e de uma maneira incondicional. Na semana que vem, na sexta-feira que vem, então, nós vamos continuar dentro do Evangelho de Marcos, destacando as lições que nós temos nos versículos 2 até o versículo 8. Devido à apresentação do coral, nós não pudemos fazer dos versículos 2 aos versículos 8, mas creio que foi bastante impactante a presença dos nossos irmãos de Dangerfield aqui. Maravilha a apresentação que eles fizeram aqui, e voltamos... Nosso irmão Almir ligou há pouco tempo, passou um torpedo. Um abraço, o Almir está assistindo o programa, e outros irmãos também agradecendo e ficando assim fascinados com o louvor, né, que foi levado ao ar por esses irmãos que estão dedicados, né, João? É verdade, irmãos dedicadíssimos. Estamos tendo a oportunidade e a graça de recebê-los nessa semana, e este fim de semana próximo é o último deles neste ano em Porto Alegre. Então voltamos a frisar e a abrir a possibilidade para que todo o amado ouvinte que quiser estar conosco na Avenida Teresópolis 2043, neste domingo a partir das 10 da manhã, para escutar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. O Tim novamente vai estar fazendo a mensagem com o tema "O que devo fazer para ser salvo", e teremos também durante a manhã, depois do culto, a apresentação do coral deles, e todos vocês então que comparecerem à Avenida Teresópolis 2043 poderão observar ao vivo este coral. Ok, nós temos um telefone de contato que você também pode ligar a qualquer momento, é o 8570-0455. Vou repetir, 8570-0455. Um abraço ao nosso ouvinte Almeida, né, João? Semana passada ele ligou, assistiu o programa com a sua família, e nós queremos saudá-lo também e encorajá-lo. Esteja conosco na Avenida Teresópolis 2043. Se você tiver dificuldade de localizar, ligue para 8570-0455, que nós vamos orientá-lo como chegar ali no prédio, né, João? Boa lembrança, senhor Almeida. Nós sentimos sua falta ontem, estávamos
lhe aguardando, mas fica renovado o convite para este domingo. Nós vamos recebê-lo, você e sua família, com muito carinho e com muito amor, que é característica do povo de Deus ali no bairro de Teresópolis. Nós também queremos anunciar, além do nosso endereço, onde nós reunimos na Avenida Teresópolis 2043, queremos também anunciar novamente o endereço da Congregação da Agronomia, onde os irmãos ali naquele bairro, a partir das 18 horas do domingo, vão estar reunidos, na Avenida Bento Gonçalves, número 9251, e também a congregação onde reúne e dirige o trabalho ali, pela graça de Deus, nosso irmão Delmar Dornelles, na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, número 2597. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim. Um bom final de semana para você, que Deus te abençoe. E não esqueça, examine a Escritura, porque ela é a palavra de Deus. Bom dia. A Igreja de Cristo apresentou o programa Abra Sua Bíblia. A Igreja de Cristo é uma família cristã semeando o amor de Deus nesta cidade, região e no mundo. Este programa oferece princípios e valores para você ser uma pessoa que glorifica a Deus com sua vida. Um novo lar.